Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Psicologia Sincera. Hoje eu vou trazer um assunto que se chama expectativas. Eu acho que todo mundo já teve expectativa frustrada também. Eu já passei muito com isso, assim, na minha vida, já tive que enfrentar muita coisa que eu não queria e já passei por situações complicadas por criar muitas expectativas. E eu queria trazer isso hoje para jogo, para eu e a Ana Luísa conversarmos. A primeira coisa que vem à minha mente, assim, com expectativas, é que eu sou, assim, muito certinha. Tudo tem que ser perfeito, tudo tem hora, tudo tem, tipo, agendamento. Então, eu sou muito metódica. E isso tudo pra eu ter um padrão de produção e de levar a vida perfeito. Eu acho que mais ou menos vocês devem ter notado, né? O padrão que isso gera. E então, eu sou muito autocrítica, eu sou muito demandante. Então, assim, se é pra fazer, tem que fazer certo, tem que fazer perfeito, 100%. Isso já me causou muito problema na minha vida. Tipo, muito. E aí, eu comecei a ver que essa minha exigência, que era comigo, começou comigo, deu achando que tudo meu tinha que ser perfeito. Se eu fosse tirar uma nota na prova, tinha que ser 10, não podia ser 9. 9 nunca tava bom pra mim. E aí, eu comecei a ver que isso também respingava nos outros. Essa exigência que eu comecei a ter comigo mesma começou a ir pros outros. Então, assim, pra mim tinha que ser tudo perfeito. Eu pensava, não, os outros podem fazer mais ou menos. Não, não é assim que funciona comigo. Os outros também têm que fazer perfeito. Eu acho que eles podem errar uma vez ou outra, mas assim, o jeito que eu aceito os erros é muito mais baixo do que eu acho que a maioria das pessoas. Eu ia falar isso. Quando a gente decidiu que o episódio seria sobre expectativa, a primeira coisa que eu pensei, que a gente até já falou um pouco sobre isso na minha pós, é sobre pessoas autocríticas, né? E pessoas com altas expectativas de si e que geralmente pessoas muito autocríticas são muito críticas dos outros. Pessoas que têm expectativas muito altas e irreais de si também têm isso com os outros. Eu concordo muito com isso que a Ana falou e eu me identifico muito, gente. Eu também sou perfeccionista, tenho expectativas muito grandes de mim, dos outros, da vida. Mas enfim, isso a gente vai falar um pouco depois do episódio. E tem algumas coisas que eu já me frustrei muito, assim, de eu estar esperando que os outros, sei lá, vão ter a mesma garra que eu pra fazer algumas coisas, vão querer fazer da mesma maneira que eu. E a real é que as pessoas são diferentes de mim. E eu acabava muito me frustrando, e aí vinha muito aquela frase pra mim: se você quer bem feito, faça você mesmo. E aí eu me atolava as coisas, porque eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, já que os outros não iam dar conta da mesma maneira que eu quero, ou no desempenho que eu quero. E aí eu ficava me atolando. Só que na verdade era tipo, eu sendo crítica, eu criticando os outros, eu me frustrando, e aí eu acabava super saturada. Então eu tive que começar a aprender a balancear o que eu espero e o que realmente é demandado da situação. Porque algumas vezes eu quero que seja uma coisa incrível, sabe? Que eu esteja, sei lá, fazendo um filme pra ganhar um Oscar. Só que na verdade, sabe, o que eu preciso entregar, sei lá, pra um trabalho de faculdade, ou preciso entregar no meu consultório, é uma coisa assim do tipo, mano, você só precisa fazer um curta-metragem, você nem precisa fazer um filme. Exatamente. Cara, eu ia falar isso, que primeiro que tem muitas coisas que a gente fala aqui no podcast que estão muito relacionadas. Expectativas altas tem muito a ver com perfeccionismo. Perfeccionismo tem muito a ver com controle. Controle tem muito a ver com ansiedade. A cara da Ana agora. É que vocês não estão vendo a gente, mas a Ana tá falando tudo isso olhando pra mim. Aí eu tô tipo, tá, eu assumo a culpa. Não, totalmente, cara, totalmente. E o complicado das expectativas, assim, a primeira coisa que eu pensei, na verdade, é pra que a gente espera as coisas, né? Primeiro, pra que e de onde isso vem? Porque na Gestalt, a gente fala muito, a Gestalt terapia, que é a minha abordagem, a gente fala muito de introjeções e projeções. Então, as coisas que a gente introjeta na nossa infância, pré-adolescência, adolescência, a gente muitas vezes acaba projetando isso nos outros. Então, um exemplo de expectativas, por exemplo, eu introjetei vendo a relação dos meus pais que relacionamento amoroso é assim. E, no meu caso, a questão do perfeccionismo, eu introjetei
que o relacionamento dos meus pais era o modelo e era o relacionamento perfeito. Eles não brigavam, era tudo ótimo, eles se amavam, eles nunca encheram o saco do outro, eles acordavam todo dia totalmente apaixonados. Enfim, eu tinha uma expectativa muito alta de relacionamento e que eu introjetei de acordo com as minhas experiências. Só que o que acontece? A gente introjeta essas coisas inúmeras e a gente fala de controle, né? A gente não tem controle das coisas que a gente introjeta, das coisas que a gente aprende. Mas o importante é que chega um momento na nossa vida em que a gente tem que discriminar o que a gente só introjetou. A introjeção nada mais é, gente, do que a gente pegar algo que a gente vê dos outros para si sem discriminação. Porque introjetar é diferente de aprender até. Aprender, muitas vezes a gente tem um nosso filtro. A gente pode escutar uma coisa, a gente pode ver uma coisa, mas a gente filtra. Isso faz ou não sentido para mim? Na introjeção, isso não acontece. A gente simplesmente toma pra gente a verdade do outro e pauta nossas experiências baseadas nisso. Isso tem muito a ver com expectativa, porque eu introjetei um modelo de relacionamento e o que aconteceu? Quando eu comecei a me relacionar com pessoas, quando eu comecei a namorar, enfim, eu tinha uma expectativa muito alta e muito perfeita e muito inalcançável do que era um relacionamento. E aí o que eu fiz? Comecei a projetar no meu relacionamento tudo isso que eu já tinha introjetado dos meus pais. Eu lembro que a primeira briga que eu tive com o meu atual namorado, eu levei um susto porque eu pensei, meu Deus, a gente tá brigando. Mas se a gente tá brigando, quer dizer que tem alguma coisa errada. Quer dizer que eu não tenho um relacionamento perfeito. Exatamente. E eu pensava, meu Deus, mas como assim eu não tenho um relacionamento perfeito? Então, a expectativa tem muito a ver com isso que a gente introjeta, que a gente aprende sem discriminar quando a gente tá, enfim, nas nossas primeiras experiências com os nossos pais, com a nossa família e todas essas coisas. Chega um momento que a gente tem que aprender a discriminar. O que é meu? O que eu aprendi? O que eu nem parei para pensar? Porque isso está totalmente vinculado às expectativas que a gente tem. E aí, gente, de tudo. Dos outros, dos relacionamentos, das amizades, de nós mesmos, do mundo. Só que a gente espera as coisas porque as expectativas, mal ou bem, ajudam a gente a mover mesmo. Eu acho que expectativa. Não sei, na verdade. Às vezes eu acho que expectativa é só ruim, às vezes eu acho que tem coisas positivas na expectativa. Mas, de certa forma, se a gente for pensar no positivo, é bom a gente esperar algo porque talvez isso nos ajude a mover em direção a algum objetivo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas expectativas, porque se elas forem muito altas, o tombo vai ser grande. Nossa, total, assim, eu tô até pensando que isso, né, de eu ser muito autocrítica e demandar muito de mim, e acabar demandando muito dos outros, já respingou em vários relacionamentos meus. Uhum. Você trouxe seu namorado, o meu namorado também, algumas vezes vira pra mim e fala, você sabe que eu posso errar, né? E aí eu penso, realmente, eu tenho que me regular aqui, eu tenho que me monitorar aqui, porque eu talvez esteja um pouco demais hoje, Uhum. cobrando demais hoje. E eu acho isso ótimo, assim, porque ele fala na minha cara e na hora que eu penso, tá, vamos ajeitar isso daqui. Porque nem sempre a gente recebe esse feedback. Eu acho que quando você namora psicóloga e você Aham. recebe feedback o tempo inteiro, o namorado também se sente na liberdade de te dar feedback. Totalmente. E uma coisa que a gente nem tinha colocado na pauta, mas eu acabei de pensar, que você falou do seu relacionamento, né, Ana? Eu falei do meu. E expectativas em relacionamentos, né? Gente, elas existem. Como tudo aqui que a gente fala, tem coisas que a gente não pode fugir. A gente não foge das expectativas e a gente não foge das expectativas que a gente tem dos outros e que dos outros têm com a gente. Eu acho que o que é importante de perceber nisso tudo é que elas existem. Primeiro, reconhecer que elas existem. Porque eu também passei muito tempo no meu relacionamento, eu fui do 80 pro 8, de saber que eu tinha minhas expectativas e tal, e projetar elas no meu namorado, pro outro extremo que foi, ai não, então não tenho expectativas. Gente, isso não é real. A gente tem. E eu acho que o primeiro passo num relacionamento é os dois reconhecerem que existem expectativas e conversarem sobre isso. Isso é muito importante, porque a gente já falou em outro episódio sobre relacionamento que a gente queria muito a idealização ou a expectativa. A gente pode entrar muito num relacionamento com a expectativa de que os dois estão super bem resolvidos, os dois já passaram por um super processo de terapia
e chegaram zerados ali, cada um se resolvendo. Gente, outra expectativa que muitas vezes a gente não vai se deparar, porque muita gente não faz terapia e muita gente não tem essa autoconsciência. Mas eu acho que o mais importante é, por exemplo, se você tem uma expectativa da pessoa, se você sabe que você é autocrítica, se você sabe que você é impaciente, cara, já chega falando: olha, eu sou impaciente. Olha, eu sou autocrítica e muito crítica dos outros. Olha, eu tenho essa expectativa. E não é que você tá falando isso porque a pessoa vai ter que ouvir e atender, mas é para vocês normalizarem isso e conversarem sobre isso. Uma coisa que, assim, estudar psicologia me ajudou muito, de certa forma foi até um pouco terapêutico, que dentro da terapia cognitivo-comportamental a gente trabalha bastante a questão dos pensamentos, assim. E eu vou explicar, assim, um pouquinho pra vocês, que me ajudou muito a enfrentar isso, que existe o que a gente pensa, pensamentos eles podem ser imagens, eles podem ser lembranças, eles podem ser construções de futuro, e não necessariamente esses pensamentos vão ter um contrato com a realidade. O que isso quer dizer? Muitas vezes o que a gente pensa que vai acontecer não necessariamente é o que está acontecendo. E aí, quando eu comecei a me tocar que muitas vezes o que eu espero dos outros, né? A imagem que eu crio deles no futuro, a imagem do que eu crio nos meus pensamentos, do que eu quero que eles façam, não necessariamente tem esse comprometimento com a realidade. Na verdade, é a minha mente criando ali as coisas, mas a realidade é completamente outra. Quantas vezes a gente já ficou criando uma expectativa tipo, vou fazer tal viagem, vai ser assim, vai ser super legal. E na hora você experimentou, que é a experiência, né, que a gente chama, e não tinha nada a ver, sabe? E quantas vezes eu já não fiquei presa nos deverias da minha cabeça e, na verdade, quando eu deveria estar experimentando, sabe? Deixando a vida rolar e ver com que eu trabalho em cima da realidade. Que é tipo, acontece muitas vezes que as pessoas não aceitam, se sentem muito frustradas e tudo mais, porque elas não querem a realidade, elas querem o imaginário delas. Exatamente. E aí, quando eu comecei a ver que o que eu tenho que fazer é aprender a lidar com a realidade, não com o meu imaginário, é que algumas coisas começaram a ficar muito mais, tipo, práticas pra mim, muito mais fáceis. E eu comecei a ver, cara, isso na verdade é a minha cabeça criando cenários. Isso não é a realidade. E aí é aquele negócio, né? Vamos viver aqui o momento presente e vamos ver como é que vamos lidar com isso. É isso que eu ia trazer. Você trouxe um aspecto muito importante que tem a ver com expectativa, que é o futuro, né? Geralmente, expectativa, a gente está esperando algo pra frente, a gente está esperando, assim, tem muito a ver com essa coisa do futuro e com essa criação do imaginário que você falou. E em Gestalt terapia, uma das chaves da Gestalt terapia, que é assim, o clichê da Gestalt terapia, que é o aqui e agora. Que é literalmente, como o nome diz mesmo, é o momento presente. Então, só para dar um contexto para vocês, que vocês podem ver se vocês procurarem sobre Gestalt terapia, que na terapia a gente trabalha muito com isso, aqui e agora, aqui e agora. O que isso significa? Quer dizer que a gente não trabalha o passado da pessoa? Quer dizer que a gente não trabalha o futuro da pessoa? Não, não quer dizer isso. Mas significa que se de alguma forma aquele passado tá se presentificando na terapia, é porque aquele passado, na verdade, não tá no passado. E a mesma coisa com o futuro, mas assim, na Gestalt terapia a gente tenta trazer muito pra pessoa no agora, porque é no agora que a gente pode mudar, é no agora que a gente lida com a realidade, é no agora que a gente tem a possibilidade de se responsabilizar pelo que tá acontecendo com a gente e com os outros e, de fato, fazer alguma coisa em direção a isso. A aceitação, assim, é um processo de amadurecimento, porque você aceita a realidade. Muitas vezes, quando a gente fala de aceitar, né, a gente acha que é meio, tipo, negligenciar, isso aí é vida. Só que, pelo menos eu vejo, dentro da minha abordagem de psicologia, que a aceitação é um processo muito, muito ativo. É. Porque, assim, é você aceitar, olha, isso daqui tá me fazendo mal, então o que que eu vou fazer diante disso? É aceitar que aquela coisa vai existir, é aceitar que aquela coisa você não tem controle, é aceitar que, assim, por mais que você tente, você não vai mudar a situação, provavelmente você já tentou e você não conseguiu. E então, assim, essa situação vai continuar existindo na sua vida. Diante disso, diante de aceitar isso, o que é que você vai fazer? Então, não é tão passivo assim, porque você não vai ficar ali sofrendo sozinho, calado no escuro. Você vai fazer alguma coisa diante disso, mas você só consegue lidar com coisas que você aceita que existem. Sim, e outra coisa importante falar dessa aceitação, que eu passei por isso pessoalmente, não só com questão de expectativa não, com outras, mas assim, quando a gente fala, ai, aceita isso, aceita a realidade, se aceita, queria que fosse tão simples assim, né? Não é. Aceitação, muitas vezes eu ouvia isso e eu pensava que eu ia pensar só, ai, aceita que suas expectativas não vão ser condizentes com a realidade. Pronto, acabou, nunca mais tem expectativa e é isso.
Não é desse jeito. Mas assim, o importante é você já ter consciência disso. Você já ter esse pensamento, você já entender. Tá, racionalmente, eu entendo que criar expectativas demais ou criar expectativas irreais podem me causar isso. E aí você vai experimentando. Eu sempre vou trazer a questão da experimentação aqui. Primeiro porque faz parte da minha abordagem e segundo porque pessoalmente é algo que eu vivencio e eu percebo que me ajuda. Que acontecem ainda situações que eu criei uma expectativa e aí me frustrei, fiquei chateada. E não quer dizer que eu não vou me frustrar, mas o quanto mais eu experimentar, aceitar essa frustração e essa quebra de expectativa, isso vai ficando cada vez mais fácil. É muito aquela coisa da exposição, né? Você vai se expondo a alguma coisa, vai se expondo, vai se expondo. Finja até que você consiga, até que isso se torne realidade. Então vai fingindo aí. Acontece uma coisa, você fica frustrado, mas aí você respira fundo e pensa: não, que minha expectativa estava alta demais, ou isso é só a realidade. E não vai ser fácil, mas vai experimentando, experimentando, que eventualmente isso vai ficando menos pesado para você. Outro ponto que eu vou jogar aqui, outra bomba, que eu vejo na minha profissão as pessoas passando e eu também já passei. Frustração. Porque depois que suas expectativas não são atendidas, você vai o quê? Pra frustração. E aí, queria conversar sobre pessoas que não sabem lidar com a frustração. Nossa, eu vejo claramente aquelas pessoas que ficam frustradas e começam a agir que nem criança, só que são adultos. Cara, gente, muito difícil. Aí eu fico pensando, a criança interior foi ativada porque você não tá conseguindo se regular. Totalmente. Então, nossa, você tocou num ponto muito, muito legal, que tem a ver até com o que eu tava falando das questões das introjeções, né? Que assim, a forma como a gente reage às coisas, gente, tem total a ver com isso tudo, da forma que a gente aprendeu, da forma que a gente viu as pessoas fazendo e da forma que a gente era. Isso que você falou de criança interior é muito real. E outra coisa, um detalhe importante de falar. Quando a gente fala de criança interior, isso, de novo, é uma coisa que eu vivenciei também e eu tive que aprender comigo mesma. Parece que é uma coisa ruim ou uma coisa de julgamento de assim, ativou a criança dessa pessoa. Não, não é isso. É que essa situação, de alguma forma, trouxe uma criança que tá com uma necessidade que não foi atendida. E aí, é isso que eu tô falando do aqui agora da Gestalt terapia, por exemplo. Tô trabalhando com uma pessoa a questão da expectativa de uma situação em que ela se frustrou. E a reação de frustração dela parece que ativou a criança interior, ou assim, não condizeu com a situação. Ou ela não tá sabendo sustentar a frustração dela. O que isso tem a ver com o que eu tava falando? O passado, ele aparece. Essa criança interior aparece ali. E não é que a pessoa tá sendo infantil ou alguma coisa do tipo, mas assim, teve uma necessidade que essa criança teve, ou tem algo que essa criança ainda não aprendeu ou ainda não fechou, que tá se presentificando ali. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode ajudar essa pessoa a suprir a necessidade dessa criança e, junto disso, aprender estratégias para sustentar. Porque essa coisa de não saber lidar com a frustração tem muito a ver com o que a Ana estava falando da vida e do imaginário. Porque a vida implica em frustrações. A gente vai viver coisas que não vão estar de acordo com o que a gente quer. Isso é tão óbvio, mas ao mesmo tempo é com a maturidade e com as experiências que a gente vai construindo isso, né? Uma coisa que eu também queria trazer aqui, que você também trouxe agora no começo do podcast, é da criação que você tem com seus pais. Que isso influencia muito, assim. Eu não sou autocrítica e demandante por acaso. Eu tive uma família que é autocrítica e demandante. Com certeza. Então, eu me comporto da maneira que eu vi os outros se comportando, eu copio. A gente copia a nossa família inconsciente, a gente não tem controle disso. Acho que a gente já falou isso em vários podcasts, vamos continuar falando. Vamos falar pra sempre. E aí, quem ensina a gente a regular as nossas emoções, a lidar com as nossas emoções, são os nossos pais. E nós vivemos numa sociedade que as pessoas são analfabetas emocionais. Então, por exemplo, um bebê sabe que ele está triste quando ele está chorando e a mãe vira pra ele e fala: você está triste, meu filho. E aí ele aprende: isso daqui que eu estou sentindo é tristeza.
E aí sim vai. Quando a pessoa não sabe lidar com frustração, eu fico me perguntando se os pais dela sabem lidar com as Nossa, frustrações. é isso que eu ia falar, acabei de pensar nisso, né? Se Por- os pais conseguiram lidar com as frustrações até de um próprio bebê, de uma própria Sim, criança. porque de vez em quando o filho, por exemplo, quer um brinquedo e o pai fala não, e a criança começa a ficar muito chateada, e o pai fica, não tô entendendo o que tá acontecendo. Aí, sei lá, o pai quer comprar um carro novo do ano, não tem dinheiro, e começa a chutar tudo, dá no Uhum. mesmo, gente. Não, eu fiquei pensando até no ciclo que é, por exemplo, os próprios pais ficarem frustrados com a frustração de uma criança. Que aí sim, a gente realmente não tem controle, gente. Como é que a gente vai esperar que uma criança de 6 anos tenha a maturidade para entender que ela não vai ter as coisas do jeito dela? Isso é com a educação mesmo, mas assim, dependendo da forma dos pais lidarem com a frustração da própria criança, se eles não conseguirem manejar a frustração deles para com a criança, aí, gente, é aquele ciclo repetitivo que eventualmente alguém vai ter que ir pra terapia para quebrar esse padrão. Sim, isso algumas vezes eu vejo muito comum em crianças meio mimadas. Uhum, Assim, que o que acontece, né? Acaba que quando a criança quer, ela tem. Quando ela quer, ela tem. Quando ela quer. Então ela não passa por ter que lidar com emoções negativas. Porque quando você uhum, quer alguma coisa e você não tem, você passa por tristeza, você passa por raiva, você passa por medo, enfim. uhum, E quando você não tem que enfrentar essas emoções que todo mundo sente, quando você é uhum, criança, você não cria as estratégias e as ferramentas para lidar com isso. uhum. Então você cresce um adulto sem essa caixinha de ferramentas, sendo que todo mundo à sua volta tem. Exatamente. Então você fica totalmente inadequado, totalmente diferente, porque as pessoas aprenderam a lidar com medo, frustração. É, E você não, porque é. assim, não tô, gente, não estou dizendo que é culpa dos seus pais, mas eles não ensinaram a você isso que você deveria ter aprendido quando é criança. Uhum, E quando eu falo da criança interior, é muito essa criança que não foi ensinada essas coisas básicas, em algum momento vocês têm que aprender. é, Nem que isso seja quando você já tem 40 anos de idade, vocês têm que aprender a regular isso. é. E aí, quando a gente fala dessa criança interior, é porque era uma coisa que vocês deveriam ter aprendido lá atrás, que você faltou ser suprido lá atrás, que ainda não foi suprido. E aí, você, como um adulto saudável, tem que aprender a suprir. É, gente, joguei a bomba em cima de vocês, que vocês têm que se responsabilizar aí pelas suas expectativas, pelas suas frustrações. Totalmente. Porque quando a gente cresce, é a gente que é responsável pelos nossos sentimentos. Os outros não têm responsabilidade em ficar suprindo as nossas necessidades. Não, de forma alguma, nem as nossas expectativas. E outra bomba que eu quero jogar aqui. Joga aí, vai. É, eu vejo isso assim no meu trabalho e já vi isso com outras pessoas e isso me dá um pouco de nervoso. Hum, Que é quando você começa a tomar decisões na sua vida e, tipo, dirigir a sua vida, assim, para agradar os outros. é. Pra você atender as expectativas dos outros. Que a gente tava muito falando das nossas expectativas, como os outros têm que atender as nossas Sim. expectativas, mas eu também queria falar quando é que a gente fica meio preso em tentar agradar e suprir as expectativas dos outros. Uhum. E eu achei engraçado, Ana, porque agora eu percebi que você ia cometer um ato falhozinho aí e você ia falar de quando a gente tem que suprir as. Você quase falou necessidades, né? Sim. Dos outros e falou expectativas. E uma coisa tem tudo a ver com a outra, gente. As expectativas e as necessidades andam de mãos dadas, porque quando a gente tá projetando nossas expectativas nos outros e quando os outros estão também projetando as expectativas deles na gente, é porque eles estão com alguma necessidade que a gente supra deles. Então, eu achei muito sensacional isso que você quase falou necessidade, aí mudou para expectativa, mas é porque tem a ver mesmo. Porque isso acontece muito, a gente fala muito aqui de família, gente, mas porque família tem a ver com absolutamente tudo, com as expectativas dos pais com os filhos. E qual é a necessidade que esses pais têm de projetar as expectativas deles e que os filhos desempenhem essa expectativa? Aí eu não sei, aí assim, não tem uma resposta pronta, mas eu pensei aqui, será que esses pais têm a necessidade que os filhos, suprindo essas expectativas, eles supram também a necessidade desses pais de terem uma confirmação de que eles tiveram uma criação boa, ou enfim, que eles continuem o legado? Tem muitas coisas, mas é porque você falou esse ponto da necessidade, eu acho que tem muito a ver. Um exemplo também que tá me vindo assim muito à cabeça de pessoas que eu conheço é que muitas vezes elas querem virar as boazinhas da história. Hum, E aí, por exemplo, o outro quer que você, sei lá, faça direito. Vamos botar o exemplo dos pais. Aí você uhum, vai lá e é tipo assim, uma expectativa dos seus pais. De vez em quando você uhum, nem quer fazer direito, você quer fazer medicina. uhum, Aí você vai lá e faz direito. uhum, E aí tem várias escolhas que você vai fazendo na sua vida que você vai se convencendo que é aquilo que você quer. uhum. Aí você chega lá na frente
E aí você descobre que na real não é isso que você quer, que você ainda não teve espaço pra você ser você. Uhum. Só que você tá tão preocupado em ser aceito pelos outros, em ser amado pelos outros, que talvez você não tenha tido isso na infância Uhum. ou no passado, que você dá essa prioridade de ser amado, de ser adorado, de ser querido, de ser incluído, em vez de você dar espaço pra você mesmo descobrir o que você quer. Mas você tá tão ocupado tentando agradar os outros pra você ter tudo isso. Sim, eu pensei em duas coisas com isso que você falou. Primeiro, essa coisa de agradar, né? Porque a primeira coisa que eu pensei foi: vai ser um pouco pesado, vou jogar a bomba. Vão chegar momentos na sua vida que você vai ter que decidir se você vai trair você ou seus pais, ou seus amigos, ou seu namorado ou namorada. E aí, trair, eu não tô falando trair de traição de relacionamento, tô falando trair emocionalmente, do tipo: meus pais querem muito que eu faça isso, meus amigos não querem que eu faça isso, meu namorado ou minha namorada gosta muito que eu tenha o cabelo desse jeito, ou que eu use tal roupa, ou que eu faça isso. Tem tudo a ver com expectativa. É aí que eu falo a questão da traição. Porque parece, ai, nossa, tá exagerando. Mas para algumas pessoas, o sentimento é esse mesmo. Que parece que você tá traindo seus pais, sei lá, quando você decide fazer medicina e não direito. E você sofre até uma retaliação, né? Porque assim, você começa a É. ser leal a si mesmo e as pessoas ficam, mas você não é assim. Aí você Uhum. fica, não, eu estou sendo quem eu sou agora. Esse que era o problema, Exatamente. sabe? Não, exatamente. E assim, eu queria que tivesse uma resposta mais fácil do tipo, tem como agradar todo mundo, mas não tem. E aí vai muito de cada um. A gente fala da autorresponsabilização o tempo todo aqui que a Ana já trouxe. Você quer chegar em algum momento da sua vida ou no final da sua vida e olhar pra trás e ter 100 pessoas te aplaudindo, mas você totalmente infeliz com você mesmo, ou o contrário, você talvez não ter ninguém te aplaudindo, o que eu não acho que isso vai acontecer, porque você, sendo você, como a gente já falou em outros episódios, acaba atraindo pessoas que queiram o melhor pra você. Mas assim, sinceramente, gente, muitas vezes não, porque muitas vezes a gente ouve esse discurso de que os pais ou os amigos ou sei lá quem querem o melhor pra você e só querem te ver feliz. Mas não, tem pessoas mesmo que as expectativas por algum motivo, e isso tem a ver com o processo da pessoa, com a história de vida da pessoa, mas tem vezes que até a própria expectativa delas são maiores do que esse desejo de felicidade. Eu sei que apesar de falar, mas é porque isso acontece mesmo. Mas não cabe a você, porque eu não posso falar por você, mas eu posso falar por mim, que eu prefiro muito mais chegar no final da minha vida e tá muito satisfeita e tá muito orgulhosa e tá muito feliz comigo mesma, sem pessoas me aplaudindo, sem, agora com S mesmo, sem ninguém me aplaudindo, ou com pessoas que façam sentido na minha vida me aplaudindo, seja família ou não, seja amigo ou não, seja quem for, do que vice-versa. Mas outra coisa que eu pensei com o que você falou, Ana, é que realmente essa coisa da gente tentar suprir as expectativas dos outros tem muito a ver com autoestima. Por isso que eu sempre vou falar, é muito mais fácil falar do que fazer. Porque eu posso estar falando isso tudo aqui, mas talvez você tenha desenvolvido um jeito de ser em que a sua autoestima é totalmente pautada em suprir as expectativas dos outros. Mas aí é outro problema. É, que é baseado no medo, né? Tipo, eu acho que eu não sou bom o suficiente pra fazer outras amizades ou ter outros tipos de relacionamento, então eu tenho medo de perder o que eu tenho agora. Uhum. Então eu vou fazer de tudo pra esse relacionamento dar certo, mas muitas vezes fazer de tudo pra esse relacionamento dar certo é se anular. Exatamente. E aí que entra a parte de se trair ou trair o outro. Eu, particularmente, acho muito pior se trair do que trair o outro. E é isso, gente. É outra coisa que eu falei que tem a ver com você pensar racionalmente e você colocar isso na prática, que é mais difícil mesmo, mas é experimentar. Uma coisa que me ajudou muito, assim, nesse meu processo de não ficar dependendo tanto da opinião do outro e tudo mais, é que muitas vezes a gente quer agradar, né? Uhum. E aí eu sempre fico me perguntando, tá, eu não gosto de todo mundo, então por que o outro também não tem esse direito? Totalmente. Sabe, o outro tem totalmente esse direito de não gostar de mim, porque algumas vezes eu também tenho o direito de não gostar dele, sabe? Uhum. Então, quando é mútuo, é melhor ainda. Uhum. Mas isso é uma coisa que eu converso muito assim com os meus pacientes em terapia, do tipo, olha, as pessoas têm o direito de não gostar de você e você também tem o direito de não gostar delas. Totalmente. Então, gente, me ajudou muito
assim, pensar, isso é um processo, tá? Várias vezes eu tô meio, assim, preocupada demais, aí eu lembro, não, as pessoas não têm obrigação de gostar de mim, e quem gostar de mim, vou ficar feliz, quem não gostar de mim, vou ficar triste, mas a vida segue. Uhum. É, e assim, eu vou falar também do meu exemplo pessoal, porque eu tenho muito isso com pais, com os meus pais, de suprir as expectativas deles. E tem coisas que até hoje eu ainda tenho que lidar, mas uma coisa que eu ouvi tanto na minha terapia quanto na minha pós, e que foi difícil pra mim de ouvir, porque foi zero o que eu senti na prática e o que aconteceu comigo na prática, o que ainda acontece comigo com a idade que eu tenho, é que assim. A partir do momento que você faz 18 anos, seus pais têm que virar seus tios. Como assim? Exatamente. Gente, a minha psicóloga me falou isso e eu ri na hora, né? Porque eu pensei, isso zero aconteceu comigo. Mas não faz sentido, Total. porque os nossos pais nos amam, mas os nossos pais têm expectativas. Só que, gente, não tem como suprir. E aí você vai ficar tentando suprir a expectativa dos seus tios? Não sei. Se você coloca seus tios no lugar dos seus pais, talvez você tente suprir as expectativas deles. Mas assim, você não tem que suprir de ninguém. E aí, quando eu ouvi isso na minha terapia e na minha pós, é o que eu falei, é um processo. Eu ainda lido com isso. Como a Ana falou, né, que ela aprendeu a ser muito autocrítica e muito crítica, porque ela teve uma família assim, também tive. Tive uma época que eu falava que eu era muito julguenta. Hoje em dia eu olho atrás, eu realmente era. Mas porque foi assim que eu aprendi. Era onde eu vivi. E aí entram tantas coisas, porque eu julgava, eu via meus pais, eu achava que eu estava sendo julgada, que eu poderia ser julgada, e junto disso um conservadorismo e tal. O meu exemplo, eu sempre falo de tatuagem, que eu ouvi aquele discurso que tatuagem, você não vai conseguir trabalho, tatuagem é feio, tatuagem é coisa disso, tatuagem é coisa daquilo. Mas eu já deixei muito tempo passar sem ser eu, porque pra mim eu ainda ficava pensando, ai não, mas meus pais, ai não, mas sei lá o que, ai, mas e se eu moro com eles e tal. E, gente, eu pessoalmente cheguei a essa conclusão e eu tô compartilhando com vocês, caso vocês passem por coisas parecidas, que assim, eu realmente vou ficar perdendo tempo da minha vida, tipo, cara, eu sei que é muito clichê, gente, mas a vida realmente é uma só. E eu vou ficar perdendo tempo da minha vida tentando suprir as expectativas dos meus pais de mim. Tipo, gente, é muito óbvio, assim, quando a gente para pra pensar. Faz sentido você deixar de ser você? Você, quem você é. Você pode se conhecer melhor que ninguém. Ou você se conhece melhor que ninguém. E você vai deixar de ser você, seja por causa dos seus pais, seja por causa dos seus amigos, por quem for. É o que eu falei, no final do dia, são vocês, somos nós. Você é a pessoa que nasceu com você e você é a pessoa que vai morrer com você. Então, quando eu me dei conta disso, e principalmente, eu me dei conta de não ficar esperando uma resposta deles pra eu ser eu. Porque eu tive uma época que eu tava assim, que eu já tinha entendido que eu era eu e que eu era diferente, que eu não tinha que suprir as expectativas, mas parece que eu ficava esperando o dia que eles iam entender que eu não tinha que suprir as expectativas dele. Mas, gente, não vai acontecer. Se eu ficar esperando, eu vou ficar esperando pra sempre. Eu até escrevi essa frase aqui. Se a gente ficar esperando que os outros façam, ou que a vida entregue, ou que os outros deixem de ter expectativas nossas, a gente realmente vai ficar parado nossa vida inteira sem ser a gente e só se decepcionando. Sim, e você tá falando assim, tá batendo muito pra mim, de uma forma do tipo, é você ser feliz e satisfeito com quem você é. Porque muitas vezes me passa a impressão que quando você tá muito preso no que você deveria ser, no que os outros querem que você seja, são pessoas que são muito infelizes. Uhum. E aí eu acho que no final do dia o que conta mais pra mim é eu olhar pra mim mesmo e falar, curto minha presença, curto estar comigo. Que a gente pode Total. entrar até naquele negócio de curto estar sozinha comigo. Eu Uhum. adoro ficar sozinha comigo, me acho o máximo. Só que Só que tem muita gente que não curte ficar consigo mesmo e me faz Sim. muito questionar. Será que isso também é um dos processos que essa pessoa também precisa passar? Com certeza, eu acho que tem tudo a ver. A gente tentar suprir a expectativa dos outros com autoestima, com alto valor, com a forma que a gente se vê, autoimagem. E aí eu tô falando tanto do interno quanto do externo. Isso tudo tem a ver. Então, acho que a gente já dá essa dica, assim, pra você que tá ouvindo, se você tem isso, assim, de querer suprir muitas expectativas dos outros. Tenta pensar se isso tem a ver com a sua relação com você mesmo e como você acha que você pode melhorar a sua relação com você mesmo.
Porque eu acho que uma coisa anda de mãos dadas com a outra. Quanto mais você se conhece, quanto mais você se aceita e melhor é a sua relação com você mesmo, menos você tem que ficar suprindo as expectativas dos outros. E, sinceramente, gente, melhores vão ser as suas relações. Porque aí você vai atrair pessoas e vai se relacionar com pessoas que gostam de você por quem você é. Nossa, isso é muito bom, assim, você ter essa segurança, sabe? De você saber que as pessoas estão ali por você. As pessoas não estão ali porque você faz as coisas pra elas. Uhum. Nossa, isso faz total diferença e eu conheço pessoas assim que têm uma angústia muito grande, sabe? Do tipo, e se eu me mostrar quem eu sou, será que as pessoas realmente vão ficar? E eu não tenho como falar que A sim, gente não tem sabe? como falar que sim, é. Porque você nunca testou e provavelmente não vão ficar, tá, gente? Essa é real. Nem todo mundo vai ficar, mas o que ficar realmente é aquelas pessoas que estão ali por você. Não estão Uhum. ali pelo que você tem a oferecer. E eu pelo menos, adoro esse tipo de relação. As pessoas estão ali por mim. Totalmente. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. A gente trouxe vários pensamentos aqui. A gente tá batendo um papo, assim, sobre o assunto. Não sei se vocês concordam. Se vocês Uhum. discordam do que a gente trouxe, vocês podem ir lá no nosso Instagram, no @podcast Psicologia Sincera. Sempre tem a capinha dos episódios lá e vocês podem comentar o que vocês acharam. A opinião de vocês vale ouro pra gente. Uhum. Até pra gente saber o que a gente vai fazer, né, nos próximos episódios. Sim. E vocês também podem procurar a gente nas nossas próprias redes sociais, para vocês continuarem aqui ouvindo a gente, sabendo a nossa opinião. O meu arroba no Instagram é psi.anacavalcante. E o meu arroba no Instagram é psianaluisa com Z, Braz com Z. E a gente quer fazer um último anúncio antes de terminar esse podcast, que a gente lê aqui várias histórias de ouvintes e tenta dar opinião, tenta ajudar, assim, dar o nosso olhar um pouco mais psicológico e também pessoal de algumas histórias. Então, se você tem alguma história de um amigo, a sua própria, você pode compartilhar com a gente, enviar por e-mail lá no podcast psicologiasincera@gmail.com. E a sua história com certeza vai vir pra cá. A gente não compartilha nomes, a gente não quer que ninguém se machuque nisso e tudo mais. Então tenha certeza que vai sempre ser anônimo, mas os nossos conselhos sempre vão ser os mesmos e. Muito sinceros. Exato. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.